Quanto rende R$ 10.000 aplicado na Bolsa de Valores? Vamos ver agora depois da vinheta. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao canal Ação e Ações. Eu sou o Pedro e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que é muito recorrente entre os investidores, tanto os mais experientes quanto os novatos. Quanto rende um determinado valor aplicado na bolsa? Bom, em primeiro lugar, gente, essa é uma pergunta muito vaga, tá? Por quê? A bolsa hoje ela é composta, a bolsa brasileira, ela é composta de mais de uma centena de empresas, ou seja, nós temos mais de uma centena de opções para colocar todo o nosso capital. Poderia ser, por exemplo, todo o nosso capital em uma empresa apenas, ou poderia ser distribuído entre várias dessas centenas de empresas. Sem mencionar aqui os fundos de investimento imobiliários, que também é uma outra opção para que a gente possa colocar o nosso capital. Então, é difícil falar, quanto que rende determinada quantia dentro da Bolsa de Valores? Bom, para nós termos uma ideia, para a gente poder fazer um estudo aqui, então, do que a gente poderia ganhar na Bolsa de Valores durante um determinado tempo, eu trouxe aqui duas empresas de dois segmentos diferentes e de dois perfis diferentes para a gente poder fazer essa avaliação. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos ter fazer algumas considerações, tá? Em primeiro lugar, são as formas de remuneração que a Bolsa nos oferece, tá? Ou seja, como que nós, acionistas, nós, investidores da Bolsa de Valores, podemos ganhar através do tempo em que nós deixamos ali o nosso recurso investido, tá? A primeira delas, existem outras, tá? Mas eu vou falar de duas principais. A primeira delas é o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Nada mais é do que quando você compra uma coisa por um determinado preço e você vai vender no futuro por um preço maior do que aquilo que você pagou, do que aquele que você pagou lá no passado, tá? Então, ou seja, você comprando um ativo, uma empresa, um papel, por um determinado valor, por exemplo, R$ 10, e depois de um determinado tempo você vai vender esse mesmo ativo por 12, 15, 20, R$ 30. Esse é o ganho de capital, tá bom? É esse delta, essa diferença entre o valor pago e o valor vendido. E aí, eu faço uma pergunta para vocês, que vai começar a nos direcionar aqui com relação a essa questão dos rendimentos. Por que que nós vemos pessoas, investidores, comprando papéis de empresas que não vão crescer? Já é sabido, já é certo que essa empresa ela não vai crescer se ela está esperando o ganho de capital, né? Então, por que fazer isso, tá? Essa empresa, por exemplo, ela tem até bons proventos, ela paga aí bons dividendos e bons juros sobre o capital próprio, mas o preço lateraliza por anos, né? Então, você não tem ganho de capital, tá? Você fica ali preso, às vezes, 3, 4, 5, 6 anos com o preço que você pagou e o preço de venda muito próximos, né? Com pouco ganho de capital. Então, por que que investidores compram empresas desse tipo, sendo que elas não vão oferecer ganho de capital? Essa é a primeira pergunta para a reflexão de vocês. A segunda forma de remuneração é a de proventos, tá? Ou seja, pagamentos que as empresas fazem para os seus acionistas sobre juros de capital próprio, né, através de juros de capital próprio ou dividendos, tá? E aí vem uma segunda pergunta. Por que pessoas investem em empresas que não pagam bons dividendos se elas estão buscando aí esses dividendos, né? A cotação de preço ali dessas empresas ela varia ao longo do tempo, ela sobe, né? Mas os proventos pagos são pequenos. Então tem investidores que buscam ali os seus objetivos, né? Pode ser tanto ganho de capital ou dividendos, né? Recebimento de proventos ao longo dos anos para então você ter aí uma aposentadoria, um complemento de aposentadoria, enfim. E aí as pessoas, por falta de enxergar a diferença entre as formas de remuneração na Bolsa, acabam investindo de forma errada. E depois vão reclamar, a Bolsa de Valores não é para mim, né? Comprei um papel aqui achando que ele ia valorizar e não valorizou. Claro, você comprou uma empresa que paga dividendos,
ela não vai ter ganho de capital. Ou então, o contrário, comprei um papel porque eu queria dividendos e proventos, eu queria um complemento de aposentadoria, uma renda passiva para o meu futuro, e ela paga dividendos de 2 centavos, de 1 centavo. Claro, você comprou o papel errado. Então, é necessário, em primeiro lugar, entender essas formas de remuneração, entender os perfis das empresas para então escolher a estratégia correta, tá? Então, a gente precisa alinhar as nossas expectativas e objetivos para então escolher qual empresa, né, e que você vai comprar, aquilo que está mais alinhado com a tua expectativa. Então, vamos lá. A primeira empresa que eu vou trazer aqui para vocês é a Lojas Renner. Ela é uma varejista e eu estou trazendo aqui os dados, tá? Ela tem receita e lucro crescentes aí entre 2006 até 2019. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, olha lá. Em 2006, ela tinha aqui a sua receita, né, com lucro. Então você veja que ao longo dos anos, olha, receita crescente, lucro também crescendo, exceto aqui em 2020, que é o período que nós tivemos aí a pandemia, né? É uma empresa constante, tá? Vamos aqui para a próxima análise. O que essa empresa, a Lojas Renner, faz com o excedente de caixa dela? O que é o excedente de caixa, gente? Ela tem ali sua receita, que a gente acabou de ver, aí ela vai deduzir todas as despesas que ela tem, né, para poder comprar, para poder vender, para poder existir, vai pagar os impostos, vai pagar todas as suas despesas, né, enfim, e vai lá no final sobrar ali um lucro líquido. O que ela faz com esse lucro líquido, tá? Vamos ver aqui no gráfico o que está acontecendo, tá? Na nossa tabela, né? O que está acontecendo. Veja que, para você avaliar o que essa empresa faz com excedente de caixa, você precisa analisar o payout, tá? O que é o payout das empresas? Payout é um percentual que é pago sobre o lucro líquido ajustado da empresa. Então, é aquilo que eu falei, ela tem lá a sua receita, então vamos tirar todas as despesas, tudo que é necessário, pagar impostos, pagar todo mundo, o que sobrou é o lucro líquido ajustado, e aí sobre esse lucro líquido ajustado, a empresa vai pagar um percentual para os seus acionistas, e esse percentual ele varia ano a ano, tá, gente? Não é porque a empresa teve, veja aqui, não é porque a Renner teve em 2012 um payout de 71% que ele vai ser 71% para sempre, tá? Pelo contrário, o payout dela, ano a ano, ele vem diminuindo, tá? Veja que de 2014 até 2021, ela reteve, né, em seu caixa mais da metade do seu lucro líquido. Nos 2 primeiros anos avaliados, ela distribuiu mais da metade. Agora, daqui para frente, ela reteve mais da metade. Então, aqui a gente já começa a tirar mais algumas conclusões. Uma empresa que retém mais da metade do seu lucro líquido no caixa, por que ela faz isso? E qual que é o perfil dessa empresa, tá? Vamos adiante. Qual que é o perfil da empresa? Para a gente avaliar a questão do perfil da empresa, a gente precisa ver a questão lá do payout dela e também olhar para o patrimônio líquido da empresa. O que é o patrimônio da empresa? O patrimônio é aquilo que ela realmente é o valor da empresa, tá? Imagine que ela tem lá os seus, olhando para o balanço, né? Ela tem lá os seus ativos, os seus passivos, então você vai pegar e vai liquidar todos os ativos, né? Vai trazer todo esse dinheiro para dentro do caixa, vai pagar tudo que a empresa deve lá dos passivos e aí vai sobrar um patrimônio, tá? Um patrimônio líquido, é aquilo que ela realmente é o direito dos sócios, tá? Veja, o patrimônio líquido da Lojas Renner de 2006 a 2020, ele é crescente, né? Ele não diminui, então ele está crescendo. Isso está totalmente alinhado com essa estratégia, com esse movimento aqui que nós vemos, né? De retenção de payout. Se essa empresa retém parte do seu lucro líquido e ela distribui só uma parte para os seus acionistas, que somos nós, o valor patrimonial dela, né, o patrimônio líquido vai aumentar. E o que acontece, então, quando ocorre? Quando a empresa retém, então, a maior parte do lucro líquido dentro da empresa, ali no caixa. E por que ela faz isso? Bom, ela faz isso porque ela precisa reinvestir no próprio negócio, tá? Ela quer crescer, ela quer expandir, ela quer, por exemplo, falando das lojas Renner em específico, ela pode comprar mais alguns pontos aí de fabricação, né? Ela pode montar uma fábrica, ela pode
ampliar os seus pontos de venda, ela pode melhorar a compra de matéria-prima, enfim, ela vai usar esse dinheiro para o próprio negócio, ela vai reinvestir para ela crescer mais, tá bom? Desta forma, o que acontece quando o patrimônio líquido cresce, que é o que a gente viu ali das lojas Renner, tá? O preço, ele tende a crescer também, tá? Uma vez que a empresa vale mais, o mercado vai precificar isso aí para cima, tá? Apesar de existirem variações no curto prazo, que faz com que muita gente se desespere, de repente a pessoa comprou por recomendação, a pessoa não sabe o que está fazendo, né? Foi atrás de uma recomendação, aí uma dica de internet e comprou o papel. E aí no curto prazo vem notícia de Covid, vem notícia política, vem uma série de ruídos aí que podem fazer com que alguns fatores macroeconômicos impactem de forma negativa a empresa. O preço vai variar, mas é momentaneamente, no curto prazo. Agora, no longo prazo, a empresa tende a ter o seu preço aumentado, tá? Por quê? Porque o patrimônio líquido está crescendo, então o mercado vai precificar isso aí para cima, tá bom? No longo prazo. Então você veja que em 2006, qual que era a cotação aqui da loja Renner? R$ 2,30, né? Teve aqui uma pequena baixa em 2009, depois começou a subir de novo, um picozinho aqui em 2013, e aí uma grande escalada aqui ó, em 2020, chegou a R$ 56,50, veio Covid, e hoje a Renner está aqui em torno de R$ 41,56. Por que tudo isso? Porque de 2006 até 2021, se passaram 15 anos, muitas notícias aconteceram, né? Notícias que podem impactar de forma negativa a Bolsa. Por exemplo, a questão do Lula, a questão do mensalão, a questão do Covid, a questão externa, fatores que impactaram lá fora, eleição de presidente, impeachment, tudo isso, gente, inflação, tudo isso trouxe impactos para a Bolsa. E por que essa cotação, então, aqui não ficou arrasada, né? Não ficou aqui no 0 a 0, não diminuiu? Porque a empresa é uma empresa boa, a empresa é uma empresa que está crescendo, seu patrimônio líquido cresceu, então o preço no longo prazo ele vai ser precificado também, tá? O mercado entende dessa forma, tá bom? Bom, dito isto, a gente já consegue então concluir aqui que as lojas Renner, ela é uma empresa de crescimento. Por que a gente pode afirmar isso sem medo? Em primeiro lugar, ela retém o payout. Mais da metade fica retido no caixa, ela está reinvestindo nela mesma. Em segundo lugar, o patrimônio líquido dela está crescendo. Em terceiro lugar, o preço dela está crescendo também. Então é uma empresa de crescimento. Se o seu objetivo dentro da Bolsa de Valores proventos, você não vai investir numa empresa dessa. Agora, se você quer ganhar, se você quer colocar um determinado capital e vai poder deixar ele aí por alguns anos, tá? Veja que não é no curto prazo. Quem entrou em 2006 e saiu em 2009, perdeu dinheiro. Então, você tem que deixar no longo prazo aqui. Pode comprar um papel deste aqui, que você vai ter o seu objetivo alcançado, tá legal? Vamos aqui para a nossa próxima análise, uma outra empresa totalmente diferente, é a Transmissora Aliança Paulista. Ela é do ramo ali de energia elétrica, não tem nada a ver com varejo, tá? Então são duas empresas diferentes que nós vamos avaliar aqui. Então vamos ver aqui a questão de receita e lucro da Taesa desde 2009 até 2020. A gente percebe aqui que a receita ela é crescente, mas não tão constante, né, quanto a das lojas Renner. Existe aqui, ó, em 2017, em 2016 já começou a diminuir um pouquinho aqui a receita, voltou a crescer agora em 2019, 2020 e o lucro acompanhando, tá bom? Já são perfis diferentes, tá? Receitas e lucros são diferentes, tanto Taesa quanto Renner. Vamos aqui para a próxima pergunta. O que essa empresa ela faz com excedente de caixa? Então vamos ver o payout dela, né? Veja, o payout da Taesa de 2012 até 2019 ele foi distribuído em sua totalidade, ou quase totalmente, né? 99%, 85%, ou seja, mais da metade do lucro líquido dessa empresa foi distribuído aos seus acionistas, tá? E variou ao longo dos anos, né? Exceto aqui em 2020 e 2021, que ela reteve dentro do caixa mais da metade dos seus dividendos, dos seus lucros e distribuiu então uma outra parte aí para os seus acionistas, tá? Vamos aqui dar sequência.
Então, qual que é o perfil dessa empresa? Então, sabendo ali o que ela faz com o seu payout, vamos dar uma olhada no patrimônio para a gente poder ter certeza, tá? Observa o patrimônio, observa o payout. Veja, o patrimônio líquido da Taesa cresceu, né, depois de 2011, mas ele é bem constante, ele é bem lateralizado, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 8 anos aqui de patrimônio líquido em crescente, mas é um crescimento discreto, agora que em 2020 crescendo um pouco mais. O que isso daqui sinaliza para a gente? Ora, é só você olhar a questão do payout. De 2012 até 2019, ela botou dinheiro para fora, tá? Ela colocou dinheiro no nosso bolso, né? E depois disso, depois disso aqui, cadê? 2012 até 2019 ela distribuiu e 2020 até 2021 ela segurou. Veja que 2020, 2021 a gente não tem aqui ainda, mas já começou a crescer o patrimônio, ou seja, segurou dinheiro em caixa, o patrimônio da empresa cresce, distribuiu dinheiro, distribuiu o lucro em sua totalidade, o patrimônio ele lateraliza, tá? Então, essa aqui é uma empresa diferente das lojas Renner, tá? O que acontece quando se distribui quase todo o excedente? Ora, a gente já viu uma coisa parecida com isto, né? Uma pergunta parecida com esta lá das lojas Renner, e o que acontece aqui com a Taesa, tá? O que acontece, gente, é que numa distribuição aí de quase todo o excedente, o preço da ação ele pode lateralizar, tá? Veja que ela ficou em torno aqui de 1,70 a talvez R$ 3 por 5 anos. Então, quem entrou na Taesa querendo ganho de capital não conseguiu, tá? Porque em 5 anos o rendimento, digamos assim, a valorização do preço foi muito pouco, né? De 1,70 para algo próximo ali de R$ 3 em 5 anos não é um negócio legal. Então, se o teu objetivo é ganho de capital, a Taesa, dentro desse período aqui, ela não te atendeu, tá? E depois ali entre 2013 e 2016 também, ó, mais 3 anos lateralizando, né, andando de lado, 9,70, 9,72, 9,75. Então, quem botou dinheiro na Taesa esperando ganho de capital não teve seu objetivo alcançado, tá? Por isso que eu digo, é necessário alinhar as expectativas, os objetivos, para você poder, então, tomar a ferramenta certa dentro da Bolsa de Valores, tá legal? Depois ali o preço da ação começou a subir de novo, né? Até mesmo porque ela passou a reter, né? Em 2020, 2021, ela reteve, então, mais da metade do seu lucro dentro do caixa, ela está reinvestindo, logo o preço da ação começou a crescer de novo. O mercado percebeu isso daí, tá legal? Então tá, gente, dito tudo isso, nós já entendemos então o que são empresas de crescimento, o que são empresas de dividendos, tá? Então você, novo investidor, que tem um patrimônio na mão, quer começar, já consegue entender quais são os tipos de perfil de empresa que você tem na bolsa, e aí é só alinhar com o seu objetivo. O que você quer? Ah, eu tenho aqui R$ 10.000, que é a simulação que nós vamos fazer agora, tá? De quanto você ganharia se você tivesse investido então 10 mil nas lojas Renner ou na Taesa de 2006 até 2020, ou seja, um prazo de 14 anos. Então nós vamos ver aqui o que poderia ter acontecido, tá? Então eu trouxe aqui R$ 10.000. A cotação que eu estou apresentando aqui para vocês, gente, de 2006 até 2021, ela é do final do ano, tá? Então, no final do ano de 2006, a loja Renner custava R$ 2,30, depois no final de 2007, R$ 4,40 e assim por diante, tá? Hoje aqui, não é o final de 2021, né? Nós estamos aqui no mês de março, mas hoje ela vale R$ 41,56 e a Taesa você compra por R$ 33, tá? Aí você está lá com os seus R$ 10.000 e você resolveu colocar então em uma dessas duas empresas, tá? Aí você faz a sua escolha aí. Por exemplo, eu gostei mais de lojas Renner, tá? Porque eu quero ganho de capital. Ou eu gostei mais de Taesa, porque eu quero proventos. Eu acho que é muito importante ter renda passiva no futuro para me aposentar. Então, aí vai da simulação de cada um de vocês, do objetivo de cada um de vocês. Mas se você tivesse comprado lá em 2006, pego os seus R$ 10.000, você teria pago R$ 2,30, você teria comprado 4.348 papéis da lojas Renner. Ou você poderia comprar 5.882 papéis da Taesa, tá? Em 2006. Se estivesse comprando hoje, você vai pagar
você vai comprar 241 papéis da Renner por 10 mil ou 303 papéis da Taesa por 10 mil. Vamos dar sequência aqui. Para quem vai usar a estratégia de ganho de capital, se você tivesse entrado na Lojas Renner lá no finalzinho de 2006, pegou os seus 10 mil, pagou R$ 2,30, hoje, se você fosse vender a R$ 41,56 as suas 4.348 ações, você teria então R$ 180.695,65. Me parece que é um bom negócio, né? Peguei 10 mil, deixei aplicado aqui na Lojas Renner durante quase 15 anos, né? E agora, se eu for vender, 180 mil. Peguei 10, transformei em 180, tá? Essa é a conta. Se eu tivesse entrado em 2007, eu teria 94 mil. Se eu tivesse entrado em 2008, 90 e assim por diante, tá? Se eu tivesse entrado o ano passado, eu teria 7.335 reais, tá? Bom, a mesma coisa aqui com Taesa, né? 194, 187. Então, aqui para quem está fazendo ganho de capital. Bom, vamos dar sequência aqui. Ambas as empresas, elas distribuem proventos, tá? Juros sobre capital próprio e dividendos. Uma mais, outra menos, por questão de perfil da empresa, tá bom? Uma retém mais da metade do seu ganho, do seu lucro líquido, ela retém no caixa para crescimento. A outra, ela distribuiu por muitos anos. Agora, nos últimos 2 anos, ela segurou 51% do caixa e distribuiu apenas 49%. Então, esses foram os proventos pagos para quem comprou lá em 2006, por exemplo, na Lojas Renner, comprou 4.348 ações, multiplicado pelos valores que foram pagos em proventos em 2006, então teria recebido ao longo de 2006 R$ 10.891, tá? Então, é uma bela de uma renda passiva, né? Pô, você tem as suas ações lá, comprei lá meus 10 mil reais, e ela me deu mais 10 mil reais aqui em 2006, tá? Depois ela me deu bem menos, né? 1.000 e poucos reais, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 1.000 e agora cada vez menos, né? Ó, 157 reais em 2019. Por que isso, gente? Porque é uma empresa de crescimento, ela não é uma empresa que vai te dar renda passiva, tá? Ao contrário, a Taesa, olha, pagou 10 mil lá em 2006, né? Para quem tinha 5.882 ações, multiplicado pelo valor que foi pago, então 10.155 reais de proventos. Aqui em 2007, ó, 20 mil, já dobrou, né? 14 mil, e agora vem diminuindo aqui um pouquinho, 7 mil, 6 mil. Por que que vem diminuindo? Ela não é uma empresa que distribui dividendos? Sim, mas ela tem mexido no percentual do payout, tá? E tem também a ver com o lucro líquido, porque o payout, lembre-se, é um percentual do lucro líquido, tá bom? Se ela teve 100 mil de lucro líquido, uma coisa ela distribuir 10% de 100 mil. Se ela teve 10 mil, outra coisa ela distribuir 10% de 10 mil. São valores diferentes, tá bom? Essa é a conta. Dando sequência aqui, então, qual que foi o valor total percebido pelo acionista que comprou o Renner em 2006 e qual que foi o valor total percebido do acionista que comprou Taesa lá em 2006, né? Pegando aqui, ó, se fosse vender, tá? Vendeu, teve um ganho de capital de 180, mas tudo que ela pagou aqui de proventos, 191.587. Taesa com 204.272, tá? Vamos pegar valores mais recentes aqui, ó, 2019. Então, ganho de capital, 11.200 de um lado, 15.600 do outro. Proventos aqui que ela distribuiu, aqui a gente não tem registro, então o valor total percebido é esse daqui, tá? Bom, qual que é então, ano a ano, a empresa mais vantajosa? Em 2006 a Taesa pagou, de 2006 até 2012 a Taesa ela pagou mais, né? Digamos assim, ela foi mais vantajosa. Se você olhar o que ela pagou de proventos, e se você vendesse todas as suas ações, né? Você teria um total de 204.207, 133 e por aí vai. Lojas Renner foi uma boa opção em 2013, 2014, 2015, né? E voltou depois a Taesa de novo aqui nos outros anos até 2020 aí, como uma empresa mais vantajosa. Uma outra coisa que é interessante de você avaliar aqui é o tempo de entrada, tá? Porque às vezes as pessoas pensam, ganha mesmo quem entra lá atrás, né? Porque já está há mais tempo, né? Enfim, o gráfico de cotação ali dos preços já estão evoluindo há mais tempo. Não é assim que funciona, tá? Veja que em 2009, quem entrou em qualquer um desses dois papéis foi o ano em que teve o melhor desempenho, né? Quem entrou em 2006, olha,
percebe 191 mil contra 194 de quem entrou em 2009. A mesma coisa para a Taesa, 204 mil contra 238 mil, tá? Então, meus amigos investidores e minhas amigas investidoras, era isto que eu queria passar aqui para vocês, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido essa questão. Quanto rende, né? 10 mil reais, R$1.000, 100 mil reais, X reais investido na bolsa, tá? Depende da época que você entra, depende dos seus objetivos, né? Se você vai ter aí ganho de capital, se você está buscando proventos, né? Uma renda passiva no futuro. Depende se você vai focar todo o seu capital de uma vez só em um ativo apenas, que foi o caso aqui, né? Nós compramos 10 mil ou de loja Renner ou de Taesa. Depende se você vai distribuir todos esses 10 mil em várias outras empresas, tá? E isso é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês também. Eu vejo muita gente falando, principalmente para investidores novos, que não tem muito valor para investir por mês, que aqui eu estou falando 10 mil. Alguém chegou e botou 10 mil ali em cash. Mas e você, pequeno investidor, que às vezes tem 100 reais só para investir por mês, né? Eu vejo muita gente falando para você, olha, você precisa diversificar por segurança, tal. Se você pega esse seu valorzinho e diversifica, a chance de você obter esses rendimentos, seja ganho de capital ou seja proventos, ela diminui muito, porque você está tratando com várias outras empresas agora de perfis diferentes, resultados diferentes, ou seja, são muitas variáveis para você administrar. Então, nem sempre é uma boa alternativa você diversificar no começo, tá? No começo, não. Isso é um assunto para outro conteúdo que eu vou gravar aqui para vocês depois, falando um pouquinho mais sobre isso, tá legal? Então deixa aí os seus comentários, se você concorda, se você discorda, deixa aí também o seu like. Se você gosta desse assunto, se inscreva em nosso canal, porque uma coisa, gente, é pegar agora aqui a loja Renner e a Taesa, que a gente já tem todo um histórico, e falar, a empresa é boa, eu vou comprar, né? Ela é para isso ou é para aquilo, né? Para dividendo ou para juros de capital próprio, proventos, enfim. Outra coisa é você avaliar essas empresas, né? Fazer análise fundamentalista de cada uma delas para poder entrar. Porque provavelmente, gente, a gente está olhando isso aqui é passado, tá? Não significa que nos próximos 10 anos, 15 anos, essas empresas terão os mesmos desempenhos, tá? Empresas que já cresceram muito, daqui 10 anos, talvez elas não vão dobrar de tamanho, tá? Porque elas já cresceram demais, né? Elas já fizeram, já tomaram, já ocuparam seus espaços. Talvez elas se mantenham, talvez elas percam espaço. Então, se você quer saber como que faz para avaliar essas empresas, essas possíveis opções para sua carteira de longo prazo, se inscreva no nosso canal. Eu tenho aí uma playlist sobre análise fundamentalista, onde eu ensino passo a passo para que você possa fazer essa análise, tá, de todos os fundamentos da empresa e acertar, então, no seu investimento e ter sucesso no futuro, tá legal? Um forte abraço para vocês e nos vemos na próxima!